Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Compreende bem a situação de quem está chegando hoje pela primeira vez e relembrar aqueles que já estão aqui da funcionalidade da nossa casa, como é que a nossa casa trabalha. Porque tem muitas pessoas que acabam vindo aqui na sexta-feira e acham que só existe esse trabalho da sexta-feira, né? E a casa, na realidade, ela tem uma atividade muito grande durante a semana toda. Começa lá na segunda-feira, com os trabalhos de doutrinação, que é um trabalho fechado ao público, são grupos específicos já de trabalho, pessoas que já fizeram os 4 anos da escola de médiuns e hoje trabalham nesse trabalho, que é um de orientação a espíritos, é mais para orientação de espíritos desencarnados, tá ok? Na terça-feira à noite acontece a mesma, sendo que na terça à tarde continua o pessoal do bordado, tia? Continua, né? Então, tem as atividades sociais também do centro. Na terça-feira à tarde, das 2 às 4 da tarde, nós temos o pessoal do bordado que bordam os panos de prato, né? E depois esses panos de prato são vendidos arrecadando dinheiro também para o auxílio da casa. Porque como muita gente, vocês vêm aqui toda sexta-feira, né? Só que eu acho que muita gente nunca se preocupou assim, mas como é que a casa trabalha? Com que recurso? Tá. A tia tá me falando lá que no almoço agora de domingo, né, vai ser exposto esse trabalho que elas, as bordadeiras, produzem, né? São panos e pratos vendidos também, porque a casa espírita, apesar de se chamar casa espírita, ela é bem material. Ela é feita de cimento, de tijolo, de concreto, usa energia elétrica, usa água, precisa fazer limpeza, tem manutenções. Isso, existem gastos materiais, né? E de algum lugar esse dinheiro precisa sair para que a casa continue funcionando. Então existem esses trabalhos, que é o da voluntária. Normalmente o dinheiro todo é revertido para a casa, para a sustentação da casa. Quando precisa comprar algum equipamento para a casa também, que nem comprou os ventiladores, né? Esses tempos atrás, é todo o dinheiro do bordado. E normalmente, para vocês terem uma ideia, quando elas terminam o bordado, esse bordado já está todo vendido, antes de estar sendo feito. Já tem pessoas por trás disso que compram todo o bordado que é feito da nossa casa, que é o que ajuda também nessa sustentação. Esse é o trabalho da terça-feira, e à noite tem um trabalho mediúnico igual ao da segunda-feira. Na quarta-feira nós temos os trabalhos de passe à tarde, palestras e passes, que acontecem das 3 às 4h30, né, tia? Mais ou menos? Igual o de hoje. Das 3 às 3h30 a palestra. Depois o trabalho passe, que vai até umas 4 e pouquinho. Para quem fica por último no passe. O trabalho, o da oração. A Ana tem um trabalho que já faz o quê? Acho que uns 2 anos, esse que já vem vindo, 3 anos. Tem um trabalho de oração. Que hora que começa esse, Ana? Das 7h15 a 15 para as 8, antes do trabalho doutrinário, eles fazem, isso daí vocês fazem lá embaixo, né? Aqui mesmo vem sendo feito, é um trabalho de oração, não é isso, Ana? Exatamente, então é um trabalho de oração, que eu estava passando até uma mensagem no começo sobre a oração, que hoje vem se pedindo muito, a gente está tendo muitas comunicações dos trabalhos, desses trabalhos que acontecem de segunda e de terça, não só aqui, como tem no Miramês também. Eu fiz parte por 10 anos do trabalho da terça. Hoje eu estou ajudando o pessoal do Miramês a acabar. No fim fui para lá, já está fazendo 6 anos também. E a gente também lá vem recebendo muitas mensagens de orientadores espirituais pedindo para que a gente faça muita oração. A oração tem um efeito, gente, direcional no plano espiritual, no auxílio dessas pessoas, que nem ela falou. Há aqueles nomes que ficam ali nas caixinhas, quem coloca, que vem pedir para alguém que está passando alguma dificuldade, algum problema de doença. Essas orações destinam àqueles nomes que estão ali.
Tá? Então, há trabalhos que o plano espiritual vem fazendo diretamente às pessoas. E vocês não fazem ideia de como essas energias são direcionadas, gente. Só para quem está dentro de um trabalho mediúnico tem capacidade para entender e ver como essa energia é direcionada. Nesses trabalhos existe um cilindro, que acho que ainda está presente, Ana. Lá em Igaraçu, a gente vira e mexe, algum médium vê o cilindro, né? De captação de energia dentro da sala, e essa energia, depois que esse cilindro aumenta, ela é dispersada pelo espaço em várias equipes diferentes no plano espiritual, cada uma destinada a atender um setor, um ponto. Então, eles levam essa energia até os pontos que mais são necessitados. E, se nós relembrarmos que Chico Xavier, num dos livros da codificação dele, de André Luiz, André Luiz, uma noite, quando vinha descendo para o planeta, junto com a equipe, seu mentor, ele pergunta ao mentor dele o que eram aquelas luzes que saíam de algumas casas. Ele falou: em cada lar desse que você está vendo, essa luz é uma família em oração. Sabe quando a gente fala, vamos fazer o evangelho no lar? Quando a gente faz o evangelho do lar, além da gente proteger a nossa casa, fazer uma energização da nossa casa, nós auxiliamos com essa luz também, com essa energia, ao plano espiritual. Então André Luiz via muitas dessas luzes e ele fala, lá no plano, essas energias dessas orações são também destinadas ao auxílio. Quando a gente pensa que nós estamos pedindo, recebendo, nós estamos também ajudando. Não é só dando que se recebe, é recebendo que se dá também, né? Então existe também essa situação. E na quarta-feira à noite existe um trabalho de desobsessão e cura. Aí é todo um procedimento que acontece com o trabalho da sexta-feira à noite. Eu vou relatar isso daqui, gente, porque muita gente chega e não sabe como que a coisa funciona, né? Então as pessoas que chegam pela primeira vez com algum tipo de problema aqui, por isso que a gente pede para chegar um pouco mais cedo, tipo 7h15 e tal, e passa lá embaixo na recepção conversar com o Zé. Sabe o Zé Recepção? Ele é o Recepção e eu sou o Decepção. É a dupla. Ele lá embaixo e eu aqui em cima. O Recepção, ele já tem toda uma coordenação do trabalho lá embaixo, e ele encaminha as pessoas, aquelas que estão mais necessitadas, a um trabalho, a uma entrevista. Nós temos pessoas lá embaixo, prontas, com conhecimento, para fazer essa entrevista e perceber o que as pessoas... Se um tratamento, se um passe, se um tratamento de cartão, ou se precisam ser encaminhadas à roda grande. Isso tudo é feito lá embaixo. Muita gente vem chegando hoje para nós aqui, no horário do trabalho, e pedindo para entrar na roda grande. Então eu peço a gentileza, quem queira fazer isso, passa pela entrevista, que é lá que eles definem essa situação, tá? E o cartão também, para quem está chegando pela primeira vez, vai ver hoje os cartõezinhos verdes, rosas, crianças com cartão amarelo, cada um é destinado especificamente a um tipo de tratamento. Os amarelos vão para as crianças, né? O verde e o rosa destinado aos adultos, mas com atendimentos diversificados. Se o entrevistador percebe que a pessoa está com um problema mais espiritual do que material, ele vai destinar uma cor de cartão. Se ele perceber que o problema é mais espiritual do que material, destina-se outra cor de cartão, entendeu? Então, por isso que tem muita gente acha que até hoje não identificou essa questão do cartão, mas o cartão é o tipo do passe do tratamento que a pessoa vem fazendo, de acordo com o problema qual ela vem passando. Então, se define que é mais material, é uma cor de cartão. Se define que o tratamento é mais espiritual, é outra cor de cartão. Por isso, toma-se o primeiro passe na sexta-feira, né? Agora eu já pulei da quarta para a sexta, mas eu já volto já na quarta-feira. Porque eu tive que explicar a quarta para poder explicar a sexta, para explicar o que acontece a quarta. Então, aí toma-se primeiro o passe de limpeza, que a gente fala, aí a pessoa que tem o cartão volta, aguarda para tomar o passe com a cor do cartão específico. E na saída, a água fluídica, que a gente vem batendo muito em cima disso hoje, que nós fazemos as mudanças moleculares, né? Elas estão muito envoltas ao nosso pensamento. Enquanto nós estamos aqui,
Por isso que a gente pede muitas vezes o silêncio aqui na sala, para que não haja perturbação dessa energia que está sendo manipulada para o atendimento de vocês mesmos. Entendeu? Essa energia é usada tanto na sala de passe, como é usada ali naquele copinho de água que está sendo modificado magneticamente através dos pensamentos, das energias das orações. Essa água é modificada e muitas pessoas, até quando tomam a água, chegam a reportar para a gente sentir um gosto mais amargo, um gosto de remédio, alguma coisa assim na água. É normal isso, porque ela é modificada através dessas orações, dos pensamentos, das energias, das vibrações que são feitas. Da mesma forma que a energia é usada lá dentro, né? Aí o que acontece? A pessoa veio, passou por um tratamento aqui no cartão e não teve um resultado, não surtiu um resultado. Ela está ainda com um problema, uma obsessão, algum problema precisando de cura. Então, quando ela volta na entrevista, ela pode voltar na entrevista, o cartão tem 8 sextas-feiras. Ela pode voltar na entrevista de novo, depois da segunda, da terceira, da quarta, ou no final do cartão, de acordo com como que ela está se sentindo bem. Se ela está fazendo o cartão, está na terceira, quarta semana, não notou melhora, ela pode voltar, conversar com os entrevistadores e passar o que está acontecendo. Eles podem mudar a cor do cartão ou encaminhar essa pessoa para o atendimento, agora voltamos lá, na quarta-feira à noite, que é o trabalho de desobsessão e cura, que tem trazido muitos resultados positivos, resultados até que a medicina não sabe explicar. Tá? Alguns tratamentos que saíram daqui, de pessoas já desenganadas, com tempo de vida até contado por ordem médica, estão vivendo ainda hoje aqui muito bem. Tá? Eu participei também desse trabalho por 1 ano e meio, trabalhei nele. Eu acho que passei quase todos os trabalhos da casa. Me ajudou bastante quando a gente faz esse bate-papo, né? Na hora de fazer uma palestra, explicar para vocês como é que funciona. É muito gostoso, é muito bom da gente ver quando a pessoa retorna e conta que ela teve a melhora, que ela conseguiu se melhorar, que a pessoa está feliz, que a pessoa está bem. É muito gratificante para a gente quando a gente encontra esse retorno. Tá? E os retornos são grandes, né? Porque, afinal de contas, vocês estão aqui não é à toa. Garanto que tem muita gente que não vem aqui só para tomar o passe, vem aqui porque se sente bem. Encontra pessoas amigas, pessoas que estão querendo ajudar, né? Viram como se fosse uma família nessa rotina do dia a dia, que é uma correria danada, né? Tão pouco tempo para a gente poder conversar sobre espiritualidade, falar de Jesus, nos recompor das nossas energias, né? Então esse é um momento totalmente significativo para muita gente que está aqui, tenho certeza. Né? Como é para mim estar aqui. Quando eu falto uma sexta-feira ou uma quinta no Bezerra, me faz uma falta muito grande esse convívio, né, que a gente tem aqui. Onde que eu parei? Na quarta-feira. Aí chegamos na quinta-feira. Quinta-feira. Hoje, para mim, a quinta-feira é um dos dias mais especiais que nós temos na casa. Porque Jesus deixou dito isso, Kardec não veio nos ensinar sobre isso, Chico. Se a gente pegar a literatura em geral, ela frisa muito em cima da gente quanto à questão de nós nos aprimorarmos, nós estudarmos. Disciplina, educação. Quando eu falo educação, eu falo uma educação geral, tá? Conhecimentos adquiridos, né? E hoje, vou falar uma coisa aqui que eu falo sempre, o pessoal vai falar, vai falar de novo. Vou falar de novo. Mas toda vez que a gente estuda para fazer uma palestra ou ler o mesmo livro, o Evangelho. Mas quantas vezes eu vou passar o capítulo do Evangelho? Quantas vezes? Nós vamos ficar até morrer, você vai passar por aquele capítulo um monte de vezes. E muitas das vezes, você vai ver aquele capítulo de uma forma diferente do que a última que você leu. Porque você adquiriu conhecimento, experiência, e aí você tem capacidade agora para analisar melhor aquele texto. Então você acaba tirando um conteúdo daquele texto que você não tinha percebido ali atrás. Porque a tua experiência, a tua vivência conseguiu fazer com que... Então, o estudo, gente, quando a gente fala que lê um livro e estudou, mentira.
Mentira. Se você lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, você vai pegar lugar que você vai falar assim, mas parece que eu não li isso na última vez. Parece que isso não passou, porque a gente muitas vezes não está com o conhecimento para assimilar aquilo que está no livro. Então, numa próxima vez a gente consegue. E hoje, os estudos na Casa Espírita, que é esse que acontece na quinta-feira, às 8 horas da noite, por 1h30, tem o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e um quinto ano extra, que é o estudo do livro dos Espíritos. Hoje, um médium para trabalhar na Casa Espírita é pedido que ele tenha passagem pela quinta-feira. Que ele estude para ele vir trabalhar. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitas pessoas foram isoladas dentro de manicômios, Juqueí, Bairral, tem uns famosos lá pro lado de Itapira, né? Muitas pessoas foram, bem dizer, enjauladas em manicômios por não saber que tinha mediunidade. Por não saber que o que acontecia com elas poderia muito bem ser estudado, ela ter estudado, aprendido sobre a mediunidade, usado a mediunidade em benefício dos outros e ela não teria sido tratada como louca. Não vamos falar que são todos os casos, né? Mas muitos dos casos, dentro desses manicômios, eram apenas mediunidade aflorando. Hoje, como as pessoas têm menos, há 40 anos atrás também, 40, 50 anos atrás, as pessoas desviavam da calçada de uma casa espírita. Por falta de conhecimento, não tinham ideia, tinham medo de falar em espiritismo, né? Até por não entender. Hoje já não. Hoje há uma abertura maior. Graças a Deus o nosso país, apesar de todos os problemas que ele enfrenta, ele é um país livre para as pessoas escolherem através da sua vontade o que eles querem praticar. O partido político, a religião que eles querem. Então, apesar de todo esse problema que a gente enfrenta, que a gente vê aí com política e tal, ainda há uma grande vantagem, porque aqui ninguém é obrigado a seguir uma religião. Vocês já pensaram nisso? Que nós temos liberdade para escolher a religião que nós queremos? Que sejamos bons na nossa religião. Não precisamos criticar outra religião, porque todas elas estão baseadas em apenas um ensinamento. Se nós pegarmos, que é Jesus, né? E que Ele trouxe para nós, e todas acreditam em Deus. Então, a lógica das religiões, só da pessoa estar... É preferível que ela esteja dentro de uma... Ela não precisa ser espírita. É preferível que ela acompanhe uma religião do que ela não acompanhar nada. Essa é uma das coisas que me atraiu muito para o espiritismo, porque o espírita, ele não fica batendo na casa de ninguém, nem forçando ninguém a vir para dentro da casa espírita. Se as pessoas procuram com alguma dúvida, precisando de ensinamento, o espírita se coloca plenamente em condição de poder explicar aquilo que muitas religiões não explicam, entendeu? E assim que o espírita acaba trazendo muita gente para dentro da casa espírita. Tá? Outra forma de trazer muita gente para dentro da casa espírita é a quantidade que o pessoal descasca em cima dos espíritas, né? Não vai lá, aquilo lá não presta. Aí a pessoa fica tão curiosa que ela acaba vindo até aqui para conhecer e aí não vai embora mais, é que não tem nada daquilo que falaram. Fala, tia. Sim, mas não cheguei lá ainda. Eu estou na quinta, vou chegar. Estou chegando. Ela está preocupada que eu não vou falar da evangelização. Essa é uma das que eu não preciso falar, né? Porque todo mundo vê a quantidade, a fila que forma. Você vê que beleza? Você vê essas crianças já que forma que vão chegar para ser os novos mandantes do nosso planeta dentro em breve? Se chegarem com uma base dessa dentro da filosofia espírita, eles vão chegar, tenho certeza que vão chegar com bases boas. Não querendo colocar que o espírita é melhor do que ninguém. Nós vamos encontrar espíritas bons, vamos encontrar espíritas que muitas vezes também só estão fazendo um papel aqui dentro da casa, mas lá fora não cumprem aquilo que aqui dentro estão aprendendo. Afinal de contas, nós estamos naquele planeta que nos tenta a todo dia.
E ainda essas tentações da matéria, do poder, do dinheiro, da ganância, da vaidade, ela ainda fala muito alto ao ser que por esse planeta passa. Então ainda a gente se deixa levar muitas vezes por essas situações. Mas, vamos chegar lá na evangelização. Vamos pular para sexta-feira, porque o horário já está quase em cima também, né? Senão não vai dar tempo, né? Porque eu tenho sábado e domingo ainda. Vocês acharam que só tinha sexta-feira, né? Vocês viram? Passei meia hora e não consegui chegar na sexta ainda. Olha só. Na sexta-feira, quem já frequenta muito tempo com a gente, conhece os trabalhos, né? Além desses trabalhos de palestra e passe, nós temos a evangelização das crianças, né? Que acontece lá embaixo, também dividida em 4 salas, com idades diferenciadas uma para outra. Quer dizer, começa aprendendo no primeiro ano uma coisinha, no segundo ano já vai, que nem a escola faz com a gente, né? Quando chega nos 14 anos aqui, está pronto para fazer palestra já sai falando, né? Daqui a pouco vai vir, porque as crianças do jeito que estão hoje em dia, né? E questionadoras, viu? Porque a Vera fica com os mais jovens, aliás, os pouquinho mais velhos, né? Que já estão quase passando para os adultos, questionadores ao máximo hoje dessa situação. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a gente aceitar o que os outros passam para nós é muito fácil. Né? E daí se a coisa der errada, foi fulano que falou lá. Entendeu? Por isso que eu sempre também insisto com vocês. Tudo que a gente fala aqui, depois busquem estudar. Busquem ver se o que foi falado aqui está correto, está coerente. Ou puxem na razão de vocês se isso também está dentro da racionalidade do que está sendo falado. É muito simples. A gente já vem dentro de nós, é só nós sabemos buscar com o discernimento para saber o que é o certo e o que é o errado. É que, como eu falei, muitas vezes a tentação desse plano nos puxa para o lado errado. E a carne é fraca, acaba caindo, né? E aí depois para recuperar é demorado, gente, é duro. As feridas que abrem não no corpo, mas as feridas da alma. É muito difícil. Então esse é o outro lado da doutrina, que ela é consoladora. Muita gente que vem aqui vem atrás de um consolo, vem atrás de uma resposta para o que vem acontecendo na vida delas, né? Então, a Casa Espírita desempenha esse papel muito interessante na sexta-feira, que seria o dia das palestras, com o passe que vai acontecer daqui a pouquinho. E nos passes, agora eu já cheguei na sexta-feira, que eu já tinha falado dela. Ela me atrasou um pouco, viu, tia? Porque eu falei lá atrás dela, né? Agora eu estou chegando nela que eu não vou precisar mais falar sobre a questão dos passes, que vocês já entenderam, né? Passe de limpeza, os cartões vêm na sequência, aí a roda grande, se alguém passou na entrevista lá embaixo e vai fazer o tratamento, a roda grande sempre é por último. É um cartãozinho branco com um númerozinho que vem pra gente, que aí quem está aqui em cima não precisa ficar conversando com quem está lá embaixo. Pelos cartões, pelos papeizinhos, a gente sabe quem foi encaminhado por um tratamento ou para o outro que está precisando, fica bem mais fácil de quem está organizando aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar que acontece na sexta-feira. As pessoas que ajudam a orientar as filas. Tá? Então, o que acontece? Nós temos sempre 2 pessoas, uma em cada fila de banco, que vão chamando para a fila de acordo com que o passe vai andando. Tá? E depois, como eu falei, acabou de tomar o passe de limpeza, quem tem os cartões já sentam aqui para frente. Mantenham-se em meditação, gente. Mantenham-se, porque depois do passe da limpeza, o plano espiritual, ou já desde já, ele já está trabalhando entre a gente. Se a gente começa a falar dos problemas do dia a dia, o que nós estamos atraindo para nós? Aquele espírito que está tentando tratar a gente aqui, ele está o quê? Ele está bloqueado por uma conversa fútil nesse local, nesse momento. Por isso que a gente insiste no silêncio, porque o plano espiritual está trabalhando em cima das suas orações, dos seus pedidos, daquela coisa que só você sabe que está na sua mente naquele momento. E o plano espiritual tem como saber aquilo que está no seu íntimo, que você não quer contar para ninguém. E que você precisa de uma ajuda para poder resolver a tua vida, para colocar a tua vida em ordem. Então, vamos tentar manter o silêncio para poder a gente captar melhor o atendimento. Tá?
Isso é essencial. As energias, quando vocês entram lá, vocês já entram trabalhados nessa energia. Tá bom? Aí fica até mais fácil para a pessoa que está lá na aplicação do passe direcionar. Tá? Porque outra coisa. Funcionamento do passe. Duas coisas. Lembrei agora. Que normalmente a gente gosta de falar aqui e insistir pro pessoal. Os trabalhos que acontecem segunda, terça e quarta, onde existem médiums trabalhando, as pessoas acham que o espírito vem e toma o corpo da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Tá? Existem espíritos que vêm num baixo nível tão grande, precisando de ajuda, que ele nem dentro da sala ele não vai. Ele é mantido aqui fora no salão e a energia dele só chega até o médium e através do pensamento, que nós não precisamos lembrar sempre disso. Essa comunicação nossa com o plano espiritual é constante. É constante. É pensamento. Pensamos mal, pensamos ruim, atraímos maldade, ruindade. Pensamos bem, estamos tentando ajudar o próximo, atraímos as coisas boas. Então, o plano também no passe acontece da mesma forma. O espírito agora lá dentro, ele vai aproveitar do médium, tá? Para transferir essa energia para a pessoa que está precisando tomar o passe. Por isso que chama médium. É o intermediário, é o mediúnico, é o medianeiro. Tá? Ele está entre o plano espiritual e o plano material. Aquele que tem para dar para aquele que veio para receber. Então, se nós entrarmos sintonizados dessa forma, nós vamos ter essa ligação melhor feita lá dentro e o plano espiritual conseguirá nos auxiliar mais. E lembrando que espírito nenhum toma o corpo de ninguém, tá certo? Toda influenciação, até a própria obsessão, é feita, pode ser até, como eu falei para vocês, numa distância bem grande. Se o espírito tiver uma energia muito baixa, o médium na sala de passe, ele vai estar mantido à distância para que não afete o médium também. Tá bom? Porque é tudo feito por pensamento. Para vocês terem uma ideia, os trabalhos de segunda, terça e quarta, que é quando a gente faz essa conversa com o plano espiritual para tentar auxiliar espíritos desencarnados que estão perdidos, vagando, sem entender? Se vocês verem uma sala hoje dessa de trabalho, muitas vezes nós temos mais trabalhadores de apoio do que médiums. Todos são médiums. Do que médiums ativos, psicografia, psicofonia, tá? Nós vamos ter mais médios de apoio, para quê? Para tentar manter a energia firme ali, na hora que está sendo que chegam até no estado da zoantropia, animalizados totalmente. Eles chegam que até a forma do médium muda. Mãos, tudo, porque esse espírito fez tanta maldade, ficou tão endurecido, que ele está lá numa situação de animalidade. Ele foi pego por alguma dessas falanges de espíritos obsessores que judiou dele ao máximo. E é difícil para a gente tirar, nós precisamos de energia positiva, precisamos de um controle, de manter a vibração naquele momento para que isso aconteça. Então, muitas vezes, nós temos mais trabalhadores de apoio no momento do atendimento desse do que os próprios médiuns efetivamente falando. Apesar que todos que estão ali são médiuns de alguma forma ou de outra. Tá? Meu pai faleceu tem um mês e pouquinho e a vida inteira ele falava que ele achava que ele não tinha mediunidade nenhuma. Viveu 50 anos dentro da casa espírita, mais de 50, 80 anos, que ele já foi com 8 anos para procurar, e ele sempre insistia que ele não tinha mediunidade. Por quê? Porque ele não via nada, ele não psicografava, ele achava que não tinha mediunidade, mas ele tinha. Porque o médium de apoio que está lá dentro distribuindo a energia também é um médium. Nós todos somos médiuns, alguns mais arraigados, outros não. Tá bom? Por isso que no livro dos Espíritos tem lá uma pergunta. Quanto que o plano espiritual interfere na nossa vida? A resposta do plano espiritual, mais do que a gente imagina. Por quê? Porque nós temos esse rabinho nosso ligado o tempo todo com o plano espiritual. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente sintoniza. Tá bom? Um bom final de semana a todos, até sexta que vem então.